Em 1942, o mundo sofria os horrores da Segunda Grande Guerra. O Brasil vivia sob a ditadura de Vargas e grande parte do povo acreditava encontrar-se distante da barbárie da guerra. No entanto, o território brasileiro era visto tanto pelo eixo quanto pelos aliados como um ponto estratégico por sua proximidade geográfica com a África. Os aliados temiam que o Brasil firmasse aliança com o eixo, dada a simpatia que o presidente do Brasil demonstrava pelo regime nazi-fascista. Contudo, acontecimentos políticos como a declaração de neutralidade da Argentina tornava o Brasil um aliado valioso para ambos os lados. A opinião pública dividia-se em duas correntes. Uma que era francamente favorável à adesão e ao contributo brasileiro no conjunto das forças aliadas, e outra que propunha neutralidade, alegando não ter o Brasil suporte militar para tomar parte em um conflito armado. Uma série de acontecimentos mudou a trajetória da história do Brasil. O primeiro evento ocorreu em março de 1941, quando uma embarcação brasileira, o Taubaté, foi atacada por um avião da Luftwaffe no mar Mediterrâneo, resultando na morte do comandante. Depois seguiu-se uma série de ataques de submarinos alemães a navios brasileiros, imprimindo o sacrifício crescente de valiosas vidas. Diante dos covardes ataques da Kriegsmarine, o povo brasileiro, ferido em seus brios, saiu às ruas em sinal de repúdio, clamando pela declaração do estado de beligerância. E não queria somente o apoio material do Brasil aos aliados, mas uma participação efetiva com o envio de tropas. Assim, em 9 de agosto de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, que atuaria sob o comando do general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes. Enfim, o Brasil entrou na guerra, e aí começaram os problemas. O exército padecia da indigência de material e da incipiência da indústria nacional incapaz de, naquele momento crítico, engajar-se no esforço de guerra. Esse era o quadro de uma força que iria bater-se com um exército experiente, aguerrido, adestrado e determinado. Organizado segundo o modelo francês, seus processos de combate seguiam a doutrina gaulesa. Seu armamento era alemão ou francês, o que agudizava sobremaneira a necessidade de suprimento e manutenção e a reposição de peças e componentes. A máquina de guerra do Reich era formidável e a propaganda nazista, poderosa ferramenta de convencimento, mobilizou mentes e corações do povo alemão. As fábricas de armamento germânicas produziam com rapidez e eficiência. Por terra, mar e ar, os alemães a cada dia aumentavam o seu território espalhando o terror. Em 1º de junho de 1944, 5.075 soldados brasileiros embarcaram para a Itália, dando início à campanha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Era a manifestação dos espíritos incrédulos, pois a cobra fumou. E eis o fogo do cachimbo. Para o Exército, efetivamente, eu entrei em 1942. Eu já era reservista da Escola de Instrução Militar. Tinha 16 anos quando fui reservista de 2ª categoria. No Exército eu sou de 1ª categoria. Estava servindo na aeronáutica no Campo dos Afonsos. Sou praça de 1943. Já estava servindo em Belo Horizonte e fui convocado transferido para São João del Rei para integrar o 11º Regimento de Infantaria, que foi o regimento que representou Minas na Segunda Guerra Mundial. Uns 24 anos, mais ou menos. Era jovem naquele tempo. Era 2º tenente. Estava convocado e fui voluntariamente para o 2º Grupo de Artilharia, que era um dos grupos designados para combater na Itália.
A família brasileira é latina, ela sente muitas emoções, ainda mais quando acontece com a família. A minha teve a emoção natural de um latino, aquele amor que tem pela família, pelos filhos, isso é natural. Mas, paciência, o Estado está em primeiro plano. Eu já era órfão de mãe. Quando estava para viajar para a Itália, pedi licença aos superiores para despedir do meu pai, que morava em Ponte Nova, na Zona da Mata. Fui para lá e comuniquei ele que estava indo para a guerra. Ele já tinha 70 anos, ficou surpreso, porque achava que o Brasil não deveria mandar tropa para o exterior e que deveríamos defender a pátria aqui no nosso terrão. Família um pouco temerosa, mas aceitou por questão de espírito de brasilidade. Porque o Brasil tinha sido atacado, os navios brasileiros tinham sido atacados pelos alemães e já se tinha um certo ódio do alemão. Por isso, a minha família aceitou plenamente a minha ida para a guerra. A minha família, meu pai e minha mãe já estavam mais ou menos avisados. Eu avisei que iria sair assim, sem conhecimentos deles. Que eles ficassem preparados para isso. Estrategicamente, o Exército, ou o país talvez, usou de um fator muito interessante. Antes de nós embarcarmos, havia aquelas surpresas. E a surpresa o que era? Fazer um exercício em campos. Depois voltava. E assim foi preparando o indivíduo para, quando ele recebesse a notícia definida, ele não sentia tanto. Quando houve a notícia, nós vamos pegar esse trem, vamos viajar esse trem, não sabia para onde. Quando eu me encontrei, já estava dentro do navio. Isso achei muito interessante isso. Não houve esse sentimento, porque eu estava na época fazendo o curso de cabo. E o comandante precisava de mandar mais 10 soldados para a Itália. E preferiu tirar esse soldado do curso de cabo, que já eram mais experientes. E botou a turma em forma, e o sargento perguntou quem gostaria de ir para a Itália. Quem quisesse, desse um passo à frente. Quer dizer, todos nós fomos voluntários. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros a dar o passo à frente. Eu tive duas despedidas, minha família em Minas Gerais e a despedida de conhecido no Rio de Janeiro. A minha ida para a Itália foi uma coisa assim espontânea. De véspera houve uma concentração no nosso quartel, que era lá em Campinho, ali em Campinho, ali no Rio de Janeiro, e nós ficamos ali até tarde, até que veio ordem do comando de que nós iríamos embarcar naquela noite para o transporte de guerra americano General Manning, que estava atracado no armazém 18 da Praça Mauá. Nós seguimos no maior sigilo possível nos trens da Central de Brasil, que saíram de Campinho naquele tempo e foram até ao Cais do Porto. Quando nós chegamos ao Cais do Porto, os vagões estavam todos fechados, luz apagada, entramos em sigilo no transporte de guerra americano. Lá nós ficamos o dia todo, no dia seguinte, trancados dentro do navio. No outro dia de manhã, às 6 horas da manhã, o navio começou a desatracar e sair livremente. A ida é maior que a volta, né? Porque o navio vai em zigue-zague.
Nós fizemos um tempo, talvez 12 dias, e aquilo, a viagem tem que se escurecer dentro de si próprio o que vai acontecer. Não pode ter psicose de guerra antes de entrar na guerra. Então é isto que aconteceu. O navio desatracou do cais do porto às 6 horas da manhã, passou em frente à Fortaleza da Laje, saiu barra fora e a seguir pegamos uma escolta de 3 destroys, era o Grinaldo, Marcílio Dias e outro destroy que eu não me recordo agora. Esses destroys estavam destinados a nos comboiar, o nosso transporte de guerra. O transcurso todo desse navio nosso, que levava perto de 6.000 homens a bordo, ele foi feito em zigue-zague, próximo à costa do Brasil, onde, na altura de Recife, juntou-se um cruzador americano chamado Omaha. Então, junto com os 2 destroyers do Brasil, nós fomos navegando pelo Atlântico durante 14 dias de viagem, em zigue-zague. Nós sofremos muito lá dentro do navio, porque a toda hora havia o blackout, ninguém podia sair, só davam alimentação uma vez por dia. Nós só fomos sabedores do desembarque, para onde nós iríamos, quando nós entramos no Estreito de Gibraltar e tomamos o rumo da Itália. Saltamos em Nápoles. Fomos os primeiros brasileiros a botar o pé em território estrangeiro, em teatro de operações estrangeiras. Nenhuma tropa sul-americana fez isso. Nós tivemos esse privilégio de sermos os primeiros, de modo que as emoções da turma do primeiro escalão foi totalmente diferente da dos outros, que nós fomos sempre abrindo caminho para tudo. O escalão seguiu através aqui, por terra, viu? Por terra até lá. O segundo escalão veio naqueles LCI americano até Livorno. Saiu de Nápoles, foi pelo mar. Já o meu escalão, o primeiro, foi de trem e viatura lá para frente. Brasil, Itália, desembarcando em Nápoles. De Nápoles eu fiquei lá uns 2 dias e fomos para Livorno, depois Pisa. Quando nós chegamos na Itália, nós fomos para um campo de instrução e de repouso perto de Nápoles. Ficamos lá 15 dias, né? E logo em seguida fomos ter um treinamento preparativo para entrar em combate. Nos adaptamos, fazíamos exercícios físicos, para depois nos deslocarmos mais para frente. Depois a outra cidade para frente foi a cidade de Vada. Lá nós recebemos então outros materiais que nós não tínhamos, porque nós chegamos só com a farda, só com a nossa fardinha e a coragem, só. E lá nós recebemos então mais adiante, como uma cidade que era dos etruscos, era perto de Civitavecchia. Nós ficamos lá mais outro período acampado, recebemos todo o material. Recebemos os canhões, recebemos as armas portáteis, munição, tudo que precisava. Inclusive combate-boot novo americano, né? Um casaco americano. Fui designado para tomar parte de uma companhia chamada Companhia de Transmissões. Companhia Independente de Transmissões. E essa companhia era adida ao quartel-general. Onde se deslocava o comando,
eu ia como, digamos, auxiliar. Essa companhia era adida ao quartel-general. Quer dizer que não estive realmente na linha de frente, a não ser quando tinha necessidade de levar mensagens à linha de frente. Aí eu entrava em contato, mas voltava para a situação de recuado, porque o comandante da Força Especial não podia se expor, ele tinha que ficar num lugar reservado. E eu fazia parte desse grupo. Bom, na Itália eu era do grupo de apoio, né? O pessoal que fez a guerra mesmo foram os pilotos. Vieram as missões bombardeando as linhas inimigas. Nossa artilharia, quando foi para a Itália, já estava preparada nos moldes de tiro americanos, tendo em vista que oficiais brasileiros tiveram, durante o período, nos Estados Unidos, estudando a nova técnica de tiro. Quando nós chegamos na Itália, nós já estávamos preparados. Eu tomei parte em 3 ataques na Itália. 2 a Monte Castelo e 1 em Montese. Montese foi a batalha mais árdua do Exército Brasileiro, da Força Expedicionária Brasileira, no Teatro de Operações da Itália. Porque lá era luta corpo a corpo. Não tinha esse negócio de apontar sem ver o inimigo, não. A gente estava vendo o inimigo nos vendo. A nossa artilharia apoiava todas as ações dos 3 regimentos que existiam na Itália, que era o 11RI, que era o Regimento Sampaio, que era o 1º RI, e que era o 6º RI, com o qual nós viajamos em 1º escalão. Na guerra não há um dia de tranquilidade. Todos os dias tem surpresa. Americanos, brasileiros, todos os dias tem surpresa. A gente vive naquele convívio, um convívio que não deve ser preocupante, porque há o perigo de psicose de guerra. A pessoa deixa que as coisas corram, que o rio corra naturalmente. O medo só a gente sente no início. Mas depois que entra no combate, a gente fica como se fosse animalizado. Não tá pro que deve é. Não, eu fui voluntário, consciente, muito consciente, sabia da minha missão. Medo todos nós temos, né? Todos nós temos medo, né? Não é aquele medo, né, de fazer com que o indivíduo, né, perca, né, seu senso final, mas a gente fica com o receio, né? Não há dúvida, estamos numa guerra, né? E nossa proximidade com a infantaria, com a nossa infantaria, era de 2, 3 quilômetros, né? Para atirar no inimigo que estava um pouquinho mais adiante, né? Fazíamos lá ação como se chama, artilharia, barragem, concentrações, fogos de diversão à noite, e usando a técnica de tiro, né, usada naquela época pela artilharia. Inicialmente, quando eu cheguei na Itália, eu fiquei na minha bateria, que era a 2ª bateria do meu grupo, o grupo da Camino, e era da manutenção, oficial de manutenção da minha bateria. Mas como estava faltando um oficial para munições, distribuir as munições, eu fui convocado para isso. Então eu era até a chegada do 2º escalão, que vinha um capitão especialmente para isso, para ser o oficial que distribuía a munição, né, para todas as unidades presentes. Eu exerci essa profissão por um mês, até fui elogiado nessa escola. Depois retornei novamente à minha unidade. Passei a função
para um capitão que tinha chegado no segundo escalão. Eu ataquei tomei parte no ataque do dia 12 de dezembro de 1944, atacando Monte Castelo. Depois, no dia 21 de fevereiro, nós fomos mal sucedidos em 3 ataques a Monte Castelo. Só no quarto do dia 21 de fevereiro de 1945 é que as tropas brasileiras tomaram Monte Castelo. Logo em seguida veio o inverno. O inverno nós ficamos na defensiva, tanto o inimigo como nós. E aí as operações eram mais de patrulhas. Eu comandei 28 patrulhas na guerra. Foi terrível. Nós enfrentamos 20 graus. Nessas patrulhas que eu fiz, a gente ia pisando, afundava o pé 10, 20 centímetros na neve. Dava uma doença lá que chamava pé de trincheira. Então, aquele congelava. E nós também congelávamos, porque nós estávamos caçados com uma botina, borzeguim, e uma bota por fora. No fim, nós inventamos de colocar jornal, colocar palha, e aquele fermentava, esquentava o pé, daí 3 dias estava fedendo, a gente pegava, jogava fora e fazia de novo. A tropa brasileira, depois que começou a aplicar isso é invenção nossa, o brasileiro tem invenção danada para inventar a coisa. Depois que nós paramos de dar essa doença de pé de trincheira, o americano procurou saber por quê, e nós falamos, aí eles passaram também a usar. Saí do local onde eu estava, que era o chamado Porreta Terme, e fui para Florença. Nesta noite que eu deixei em Florença, um avião alemão bombardeou o setor onde eu estava. Os que ficaram, meus colegas que ficaram, morreram. E eu estava em Florença, eu e mais 3 sargentos em Florença. Isso me emocionou bastante. Eu fui quase que atingido 3 vezes por tiro de artilharia alemã. Uma caiu bem pertinho, que chegou a estilhaçar o para-brisa da minha viatura, que era uma Dodge 3/4, eu e o motorista na frente. O toldo ficou todo furado e a lataria furada. Felizmente, nós não fomos atingidos. E outros tiros também dentro da cidade de Porreta, que caíram bem pertinho onde eu estava, até estava almoçando, porque lá a alimentação era uma coisa assim, muito imprevista, né? Às vezes almoçava, às vezes não almoçava, ou ia comer numa hora avançada, tudo era incerto, né? Não havia essa rigidez de almoço, de nada disso, porque guerra é guerra. A dormir e comer não tem quase jeito de fazer. Nós dormíamos de capacete, de bota, fuzil, segurando o fuzil, e assim a gente cochilava, não dormia. Não cheguei a ser ferido, mas cheguei a levar um estilhaço no capacete de aço. Furou, mas não pegou na minha cabeça. Eu via o camarada ferido assim ao meu lado, a um metro, como nós estamos aqui, ferido, às vezes recebia tiro morto e morria, e eu sempre fui escapando. Um soldado que se chamava Alegria, porque ele vivia rindo, né? Ele tinha apelidado. Então ele levou um tiro bem em cima do rim. E começou a bobear assim e caiu. Quando ele caiu, eu cheguei e falei, vamos pra frente, rapaz. Empurrei ele com o pé, aí que eu vi que ele estava com uma gota de sangue na farda, na blusa. E eu levantei a blusa dele, tinha um buraco onde tinha entrado uma bala do alemão. Ali eu fui pegá-lo e me sujei de sangue dele. Morreu. Morreu lá mesmo, junto, na hora. Sempre tive muita sorte, até hoje eu tenho. Eu agradeço, Deus tem sido muito generoso comigo. Eu fiz
comandei 28 patrulhas, conforme eu falei, tomei parte em 3 ataques e em todos eu saí muito bem. Aí houve um somatório de atuação minha nas diversas missões em que eu tomei parte. Em Montese, o tenente morreu do pelotão da minha companhia e eu fui promovido a segundo tenente e assumi o comando desse pelotão, cujo comandante é tenente Ari Hauer, um grande combatente R2, oficial de CPUR. Então eu passei do meu pelotão para assumir o pelotão dele e conquistar o objetivo que estava previsto para ele, que ele não pôde tomar. A maior concentração de fogos feita, se não me falha a memória, foi em Montese, em que todos os grupos foram acionados. Então foi uma concentração muito grande de tiro em cima de Montese. Castelo também, na última ofensiva, a nossa artilharia trabalhou noite e dia, atirava-se noite e dia nas posições alemãs lá, que estavam entrincheiradas lá naquela região entre entre Mazancana, aquele Monte Belvedere, onde estava ao lado nosso estava a 10ª Divisão de Montanha, viu? Que aliás a 10ª Divisão de Montanha, antes de tomar Castelo, ela tinha tomado a posição em Belvedere dos alemães. Depois aí então a nossa tropa de infantaria entrou em ação e foi tomado Castelo, mas isso tudo com muito apoio dos fogos de artilharia, conforme os pedidos dos observadores avançados recebiam dos comandantes de companhia, de batalhão. A artilharia agia exclusivamente em benefício da infantaria. Os civis tinham grande simpatia por nós, porque nós estávamos defendendo lá a terra deles, né? E eles também sofriam lá o jugo do alemão. Recebiam de braços abertos, porque além de nós estarmos lutando contra o inimigo dentro do território deles, nós também dávamos para eles coisas, café, balas, porque eles não tinha alimentação para eles. A guerra tira tudo, e o alemão não era perverso, não dava nada para o italiano. Porque os brasileiros ajudavam muito aqueles que estavam necessitados. Daí o grande reconhecimento da população italiana daquela região, que hoje existe um monumento. Tem um monumento lá em Guanella, perto de Monte Castelo, em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. Eu nunca atirei individualmente no inimigo. Eu sempre comandava fogo. Comandava fogo, todos nós atirávamos. Então o inimigo que morria, ninguém sabia quem matou. Vi. No meu próprio pelotão,
houve esse caso. A mina é a arma mais traiçoeira que tem na guerra. O campo minado é um campo todo simétrico. As minas são colocadas direitinho para quem colocou depois poder tirá-las. Agora o alemão, quando já estava no fim da guerra, ele não fazia isso. Ele soltava a mina de qualquer maneira. Então, se você pisasse numa aqui, um outro que estivesse à sua direita, estava arriscado de pisar na outra. E esse rapaz pisou, explodiu a mina, infelizmente ele perdeu uma perna. Partisanos eram comunistas e eles faziam isso, armavam emboscadas contra soldados alemães, matavam, mas também quando os alemães pegavam, fuzilavam eles, viu? Eles eram assim, tanto que fuzilaram Mussolini, com a amante de Mussolini, a Claretta Petacci, num posto de gasolina em Milão, penduraram de cabeça para baixo. Nem que fosse o Hitler, que foi do tempo do fascismo, o maior sanguinário foi o Hitler. Mussolini impôs lá a ditadura dele, mas não chegou ao ponto de Hitler. E aqueles partisanos fizeram para mim foi um crime bárbaro que eles cometeram. Eu ia numa viatura, eles estavam na beira da estrada, pediam carona, e eu, negativo, aqui vocês não entram. Negativo, não dava a mínima atenção para essa gente, viu? Tive contato, na minha companhia tinha uns 3 partisanos. Eram cruéis, mas eles facilitavam para nós porque eles conheciam bem o território deles, o território era deles. E, o comunista, a Rússia estava do nosso lado, por incrível que pareça, né? E esse partisanos nos ajudava bastante. Às vezes eles queriam ir alguns foram até a patrulha, integrando patrulha. O 8º Exército Alemão, o Exército Inglês, resolveu acabar com aquilo. Mandou desarmá-lo todos eles, entregar o armamento. Que eles viviam espalhados, né? Toda a Itália e toda a frente nas montanhas, né? E era um perigo depois, após guerra, né? Eles constituíam um perigo. No meu entender, viu? E de outros lá. Os ingleses acabaram, deram ordem e eles tiveram que entregar todo o armamento que tinham recebido para que a situação voltasse ao normal. Eu fiz, pessoalmente, com meu soldado, 18 prisioneiros. Tinha uma cratera de bomba de aviação pertinho, então os alemães eram muito altos e eu sempre baixinho. Fazia sinal para o alemão, porque o alemão é um soldado muito bom, mas enquanto ele estivesse separado da gente. No momento que ele caía prisioneiro, ele se entregava física e moralmente. Então a gente fazia aquela revista neles e empurrava eles para dentro dessa cratera. Mas o brasileiro é um povo diferente dos outros povos. Ao invés da gente querer fazer maldade com eles, a gente dava cigarro e balas para eles e eles ficaram com a impressão muito boa nossa. Nossa força cortou a retirada dos alemães. Houve, em princípio, alguns combates, até que eles se viram cercados e desistiram. E aí houve, então, aquela comunicação de rendição, né? Eles quiseram se render. E eu estava nessa comissão designada pelo Estado-Maior da Força Expedicionária Brasileira para acionar a rendição dos alemães. Foram perto de 15 mil e poucos alemães
que estavam armados, né? Todos armados, e tinham que desarmá-los, tinham que receber, tinha que uma série de coisas, viu? Foi um trabalho muito grande, durante vários dias e várias noites. Foi muito trabalhoso isso. E eu fazia parte dessa comissão. Tanto que eu tenho uma citação até num livro do Marechal Floriano de Lima Braine, que foi nosso chefe de Estado-Maior, que meu nome está lá, está escrito, como ele dando um elogio a essa comissão. Eu penetrei, inclusive, um dia, quando a tropa alemã estava esperando, né, as conversações de rendição, um coronel de cavalaria, Franco Ferreira, que aliás falava alemão, chegou e disse assim, me chamou, Tenente Vanutelli, venha cá, o senhor vai pegar essa Dodge agora, vai entrar por essa estrada aqui, em sentido contrário, vai encontrar a divisão toda alemã na beira da estrada parada. Vai lá, me observe e veja, se puder recolher algum armamento, recolha e depois volte com as informações. Fui eu e o motorista. E eu fui andando. E os alemães todos armados até os dentes, parados ali, né? Aquela coluna enorme de viaturas, de artilharia montada a cavalo, viaturas civis, tudo eles tinham ali, mas eram quilômetros, eu fui. Chegou um tempo, começou a escurecer, eu disse assim para o meu motorista, olha, até era filho de polonês esse motorista, Zé Lazovski, olha Zé Lazovski, vamos embora, está escurecendo, muitos estão todos armados ainda e alguns estão embriagados, tomando conhaque, aquelas bebidas, né? Coisa do final, né, da guerra deles, muitos embriagados. Vamos embora, vamos fazer meia volta. Aí paramos, tal, quando fizemos meia volta, alguns alemães, talvez por curiosidade, nos cercaram. E eu pensei que aquilo, né, pudesse ser algum ato de violência deles, né? Eles estavam vendo a gente, né? Eu aí saquei da minha pistola 45, né? Apontei para o ar, eles cessaram e abriram, mandei abrir, né? Abrir o caminho, o motorista manobrou em sentido contrário, eu digo, ainda pegamos um oficial alemão que estava querendo dar um tiro na cabeça. Tiramos uma pistola Walter da mão dele, viu? E os outros depois apartaram lá a atitude desse oficial alemão e seguimos de volta. Eu cheguei já à noite, tarde lá, onde estava a testa do nosso Estado-Maior, lá onde estaria sendo aguardado o comandante Peter deles, né, para o ato de rendição. Depois aí foi coisa normal de rendição, né? Inclusive, depois eu fiquei com um contingente de 200 alemães sob a minha responsabilidade, numa cidadezinha lá, numa fábrica abandonada de queijo. Eu fiquei com eles lá 2 dias. Eles foram muito disciplinados, não me deram trabalho nenhum, distribuí alimentação para eles, foram bem tratados, até que os americanos chegaram, botaram eles novamente nos caminhões e seguiram para o sul da Itália. Eu fiz uma patrulha que o alemão atacava as tropas brasileiras isso é na defensiva, toda meia-noite. Então, chegava meia-noite, eles atiravam nas nossas posições e a gente não podia nem sair do abrigo porque seria atingido. Então, eu recebi a missão de fazer uma patrulha para destruir esses alemães que nos prejudicavam. Quando chegou a ordem para fazer a patrulha, eu recebi ordem para sair às 9 horas da noite e eu preferi sair às 7 horas. Quando eu cheguei lá, o alemão também tinha antecedido.
2 horas. Quando ele chegou, eu já estava. Então, ele foi recebido a tiro. Aí nós pegamos fizemos prisioneiro, eu com um soldado na frente, chegou a ponta da patrulha, ponta quer dizer um elemento que vai na frente da patrulha. E esse camarada chegou, o soldado que estava comigo pediu para atirar nele. Eu falei, não atira. Deixa que ele chega, estava de noite no escuro, o soldado deu uma coronhada na cara dele e eu abafei logo para ele não gritar, para não alertar o resto da patrulha que vinha atrás. Aí eu pedi fogo de artilharia. A artilharia colocou fogo, as bombas, exatamente onde estava o grosso da patrulha alemã e acabou com ela. Mas depois a nossa tropa foi considerada pelo comandante do 4º Corpo de Exército, do 5º Exército Americano, que era o que lutava na Itália. Ele elogiou as tropas brasileiras como sendo uma das melhores que participaram da Segunda Guerra na Itália. Olha, graças a Deus, só tenho amigos na minha vida. Os inimigos que talvez existem, que eu respeito muito e tenho a minha compreensão dele dizer assim, mas amigos, todos os que estavam na guerra eram meus amigos. A guerra era como o Marquês de Herval, o general Osório, na Guerra do Paraguai, ele falou que a melhor coisa que poderia acontecer na vida dele era nunca mais fabricar armas para fazer guerra. Porque a guerra não traz vantagem nem para um lado e nem para outro. O 3º sargento Celso Raciop, ele era de Belo Horizonte. Esse companheiro também atacou comigo Montese. E ele levou um tiro na nádega, que atravessou as 2 nádegas, e um soldado alemão que entendia de saúde, fez um curativo nele. E depois ele se recusou a ir para a retaguarda. Queria continuar na luta, mesmo ferido. Mas depois ele veio a falecer. Então foi um dos amigos meus que morreram na guerra e que eu tenho muita saudade, porque nós éramos muito próximos um do outro. Visitando lá o hospital de Livorno, onde estavam os feridos de guerra, né? Eu visitei um soldado lá do Exército que tinha perdido todos os 4 membros, membros inferiores e os membros superiores, quer dizer, braços e pernas, né? E cego ainda, e que pedia a todo momento que o matassem. Eu fiquei penalizado em ver aquele companheiro naquela situação tão desgraçada. Centenas de cadáveres conservados por causa do gelo. E imagine, no pescoço de cada um tinha a plaqueta de identificação. Então eu fui com o meu capitão para identificar o pessoal que era da minha companhia. E identificamos, descobrimos, e nós pegávamos esses cadáveres e empilhava, né, para depois mandar para a retaguarda e dali dar destino para o cemitério. Alessandria. Nós recebemos essa notícia e realmente nós só fomos ter consciência do término 8 dias depois. Tive colegas meus que 2 dias ele foi alvejado, foi atacado, porque a guerra para a imprensa termina quando a assinatura para nós termina quando cessa toda a situação de beligerância. Eu estava em Pisa, e foi uma alegria enorme para todos nós, e até que enfim sabíamos que íamos regressar à pátria. Mas isso não aconteceu tão rápido para o pessoal do grupo de caça,
porque a guerra continuava no Pacífico. A Força Expedicionária do Exército ia retornar para o Brasil, mas o primeiro grupo de caça estava aguardando ordem para embarcar para o Pacífico. Mas com o lançamento da bomba atômica do Japão, na cidade de Hiroshima e depois Nagasaki, mesmo assim o japonês não queria se entregar. Nesta época era presidente dos Estados Unidos, Henry Truman. Ele então mandou uma mensagem para o imperador que a próxima bomba seria lançada em Tóquio. Diante disso, o imperador viu que ia queimar a pele dele, ele então se rendeu. Com a rendição do Japão, aí o grupo de caça pôde retornar ao Brasil. Estava na minha unidade, 8 de maio de 1945, veio a notícia do final da Segunda Guerra Mundial. Alegria, alegria. Eu não me deixo ser invadido por emoções, mas eu tive alegria, satisfeito. Achei que aquilo era natural. Minha missão estava terminada. Isso que eu senti. Minha missão estava terminada. Entreguei ao meu país a palavra vitória. Foi muita alegria, soltamos foguetes, essa coisa de fogos. Eu voltei, como eu fui para a Itália em primeiro escalão, voltei em primeiro escalão. Num navio gêmeo ao que eu tinha vindo. Era o General Meigs, porque o General Meigs foi o que eu fui para a Itália, transporte de guerra. E a volta foi o General Meigs. Voltamos na altura das Canárias, estamos já de volta, ouvimos a notícia do afundamento do cruzador Bahia. Pensamos que tivesse sido torpedeado ainda por um submarino, mas não foi. Esse caso do cruzador Bahia já se sabe, foi um exercício de tiro, na popa dele tinha minas de profundidade, uma arma daquela deles lá do navio, uma metralhadora disparou, atingiu uma mina e aquilo propagou em cadeia e o navio explodiu. Tanto que morreram, não sei, mais de 300 tripulantes, não estou certo disso. Foi uma coisa muito séria, viu? Mas o nosso navio prosseguiu viagem de volta, até que nós chegamos de manhã cedo, avistando já a ilha Rasa e a Baía de Guanabara. Quando chegamos perto da Barra, tinham milhares de embarcações nos esperando. E foi aquela festa tremenda, viu? Até que o navio depois atracou num armazém daquele da Praça Mauá. Antes Getúlio foi nos visitar, antes do desembarque, dentro do navio, foi lá nos visitar e tal. A ida, vamos dizer assim, em linha geral, tristeza. A volta, alegria. Na ida, o navio era totalmente escuro. Não podia acender uma lâmpada, não podia deixar aparecer nenhuma luz. Na volta, o navio estava todo iluminado. Nós encontrávamos no nosso percurso navio iluminado também. A volta de alegria e a volta vitoriosa. Foi emocionante, com muita alegria e por estar chegando na casa dos nossos pais e no nosso querido Brasil. Alegria, brinquedos, uns brincando e ansiosos, cada um ansioso para encontrar a pessoa da sua família. Eu fui solteiro, mas deixei namorada. Quando eu voltei, eu fiz a escola militar, como esse meu companheiro que está aqui do lado, e depois que eu terminei a escola militar, eu me casei com essa mesma moça que eu namorei antes. 5 filhos e nós vivemos até hoje, já temos com 59 anos de casado. E se fosse preciso de recomeçar tudo de novo no casamento, eu recomeçaria.
Durante a guerra tinha umas italianas lá, né? Que, sabe, era todo mundo jovem, não podia deixar passar em branco, né? Rapaz de 22 anos, claro, evidente, né? Não podia deixar de ser. Eu sou normal. Conheci lá umas 2, 3 moças lá, namorada tal, mas não passou disso. Trouxe fotografias dela. Quando eu me casei depois no Brasil, até mostrei para minha senhora, expliquei para ela, não compreendeu perfeitamente a situação. Apoteose, uma coisa impressionante, jamais vista naquela época, uma concentração de tantos seres humanos, alegre e contente. Foi uma coisa impressionante, que me deixou até meio tonto, sem saber o meu nome, minha idade, tudo que eu sou, porque deixa a pessoa completamente atingido. Ele pensa que é um herói, pensa tudo vem no momento daquilo. Eu pisei o chão somente quando cheguei no quartel, porque não me deixavam pisar no chão, né? Era carregado. Parte fez um desfile a pé pela Avenida Rio Branco, parte foi em viaturas, eu estava numa viatura, e a cidade do Rio de Janeiro naquela época recebeu uma das maiores manifestações já vistas com a chegada do primeiro escalão da FEB. Nós chegamos no Rio de Janeiro, foi aquela recepção calorosa, né? Parece que a cidade toda, a população toda veio receber os pracinhas. E, por incrível que pareça, no meio daquele povão todo, estava lá um primo que morava no Rio de Janeiro. Porque nós chegamos de viagem, não sabíamos para onde ir. A FEB já tinha sido, né, desativada. Cada um ia para sua casa. Eu não tinha nem ideia para onde ia. E esse meu primo me levou para a casa dele. Se nós amávamos uns aos outros, lá dentro da minha família, nós dobramos nosso amor. Não houve, não tive problema de neurótico para estar brigando com a família, pelo contrário. Até hoje nós temos muitos neuróticos aí. Porque a guerra, você não tem, lá você fica animalizado, como eu disse. Só pensa no que está acontecendo ali. E se o camarada não tiver uma boa saúde mental, ele se deixa levar por aquilo. E nós tínhamos o direito de viajar imediatamente. Naquela época era o bonde à nossa disposição, o trem à nossa disposição. Que imediatamente cheguei numa estação chamada Realengo. A minha família foi para as cidades me esperar. Mas como nós tínhamos aquela facilidade, nós chegamos mais depressa na residência do que a família, que tinha que submeter à condução. E há tempos atrás não havia muito carro, né? Era tudo bonde e trem. E quando eu cheguei em casa não tinha ninguém. ninguém, não tinha ninguém em casa. Eu esperei, tinha uma senhora lá num canto que não me conhecia, a senhora, o senhor que se chama Lincoln? Eu disse, 2 horas depois chega a minha família. E aquela coisa, aquela emoção, antigamente podia soltar balão, é um natural, que um latino e o carioca principalmente gostam, momentos alegres. Minha família, enquanto eu tinha chegado, primeiro escalão, meu irmão ainda estava na Itália, esperando o regresso do grupo dele, que era de segundo escalão, junto com outra unidade de infantaria, porque a capacidade do navio era para 5.000 e pouco, 6.000 homens, viu? Não podia, então vieram vários escalões de volta, né? Meu irmão era
do primeiro grupo de artilharia, 105, que tinha o quartel ali em São Cristóvão. Era o comandante, era o coronel Valdemar Levi Cardoso. Depois ele foi promovido a marechal. Morreu com 108 anos de idade, há pouco tempo. Depois da guerra, eu fui licenciado e fui para minha terra. Meu pai tinha lá uma pequena fazenda e fiquei trabalhando na fazenda lá. Depois vim de Belo Horizonte para de Ponte Nova para Belo Horizonte e fiz os meus preparatórios, porque quando eu era soldado, eu só tinha o curso primário. Fiz os preparatórios. Após os preparatórios, ingressei-me na Escola de Aviação Civil. Me fiz piloto comercial e voei na empresa Real Aerovias Nacional. Olha, eu vou ser muito sincero, Comigo e com o meu país. Se os habitantes não me aceitarem, paciência. Assistência muito boa. O país está dando assistência aos veteranos muito boa. Eu acho que ela compreendeu, o país compreendeu que nós fomos os heróis, sacrificamos nossa vida, principalmente nossa mocidade, para a tranquilidade, trazer a democracia para o nosso país. Meu íntimo, agora se estou contrariando outras pessoas, eu peço que me perdoem, mas eu acho que o país está atendendo os veteranos da FEG, aqueles que participaram nos campos de batalha. Olha, depois que nós chegamos, infelizmente, nós passamos umas 3 décadas, assim, um pouco esquecidos. Se não digo esquecido, mas nós não éramos convocados para participar de solenidade, etc, etc. De uma década para cá, aí sim, o valor do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira foi reconhecido e está sendo reconhecido. Depois que nós chegamos, logo que nós chegamos da Itália, saiu um decreto desconvocando toda a tropa nossa. Aquilo para mim foi um verdadeiro crime, porque os nossos soldados saíram, receberam os certificados, foram desconvocados. Foi uma atitude política de Getúlio Vargas, viu? Aquilo foi uma atitude política. O Getúlio tinha medo com a chegada da FEB, porque o governo dele era um governo de ditadura, e nós fomos para a Itália justamente para combater a ditadura, o nazifascismo, né? E a chegada da Força Expedicionária Brasileira abalou o governo daquela época, viu? Eu sempre digo, se existe alguma coisa de ruim, não ultrapassa a guerra. A guerra é a pior situação que existe na vida do ser humano. É uma coisa impressionante, destrói tudo, moral, financeiramente, destrói tudo. A guerra é só destruição. Remotíssimo, eu jamais acreditaria que houvesse uma terceira guerra conforme não houve e não haverá jamais. Porque aquela já foi, como diz o companheiro Lincoln ali, foi a maior catástrofe do nosso planeta. Sem dúvida. Esta foi a última, a Segunda Guerra Mundial foi a última. E a última definitivamente, porque não haverá mais guerra desse tipo. Hoje as guerras é mais feita pela aviação. Os exércitos serão reservados para ocupar a terra depois do inimigo ter se rendido e fazer a administração e alimentação do povo que sobrar. Tenho a impressão que em matéria de
de quantidade de nações que estavam combatendo junto terminou. Agora são guerras esporádicas. Que acho que não haverá uma outra Segunda Guerra Mundial, em que morreram mais de 20 milhões de homens e, enfim, população, que foram cidades arrasadas por bombardeios aéreos, né? Acho que não haverá outra não, no meu entender. Até hoje ainda sonho para a guerra. Só sonho ruim. Só sonho ruim não, porque eu estou na guerra, que eu lembro no sonho que a guerra tinha acabado, mas nunca esquece, nunca esquece. De fato, eu senti muito isso, senti, porque a vida lá era totalmente, né? A gente não sabia, às vezes eu dormia até debaixo de viatura, dentro de viatura, não tinha hora para dormir, não tinha hora para tomar café, não tinha hora para almoçar, nada disso, viu? Em defesa da nossa nação, nós estamos sempre prontos para defender a nossa pátria. Não, nunca me arrependi. Se eu tivesse condições físicas, eu iria de novo. O que se pode falar da FEB, a Força Expedicionária Brasileira? Poderíamos citar muitos feitos heróicos, mas o que deve ser ressaltado são os homens. Brasileiros de todos os rincões do país que deixaram filhos, esposas, pais, mães, irmãos e parentes para lutar uma guerra distante da sua terra. Que deixaram lá o seu precioso sangue, uma parte de sua alma e amigos que jamais esqueceram. Falemos de homens de honra, de um sargento de infantaria que viu a morte de muito perto, que experimentou o perigo iminente, o sibilar dos estilhaços, e que viu na face do inimigo o medo suplantado pela coragem e o sentimento de cumprimento do dever que toma abrigo no peito do soldado de qualquer nacionalidade, transformado em ira. Falemos de homens que vivenciaram a cruel experiência de uma guerra e que, com sangue no olho, não importando o tamanho do obstáculo, marcharam para a frente e fizeram o que deveria ser feito pelo seu país. Falemos de um tenente de artilharia que guarda um desmedido, imenso e compreensível orgulho pela sua arma. E não é para menos, pois a artilharia brasileira deve ser reverenciada pela sua espetacular atuação. Falemos de um sargento que cumpria missões de coleta de informações na inteligência, e todos sabemos que a astúcia do brasileiro fez a diferença. Ou ainda de um soldado da aeronáutica que, na sua humildade e minimizando a sua valiosa participação, atesta convencido de que quem verdadeiramente fez a guerra foram os pilotos de caça e bombardeio. Fica-nos, no entanto, uma certeza. Esses combatentes representam o que foi a FEB: a força, a coragem e o patriotismo. A guerra é a pior das pestes para a humanidade. Roguemos a Deus que nunca mais precisemos participar de uma. Porém, se a honra da pátria for ultrajada e a vergonha nacional exigir uma severa reparação ao agravo, tenham certeza de que no brasileiro há fogo para fazer a cobra fumar de novo.